Deixa eu compartilhar com vocês, então, o depoimento. A Jenny, que é da nossa chefia de reportagem, acaba de me enviar aqui o momento em que o Maicon fala com a autoridade policial. Vamos lá? Atenção. Assiste comigo aqui. Você vai ouvir, você vai acompanhar o que o Michael disse à polícia. Dirigindo-se ao averiguado, este declinou, na noite dos fatos, uma quarta-feira de jogo do Corinthians, a menina é corintiana, antes do carnaval. Ele viu que Vitória estava retornando para sua casa e decidiu conversar com a adolescente. Condição esta que sequer sabia, uma vez que já havia, inclusive, terminado o ensino médio. Ele achava que a menina já era maior de idade, já tinha mais de 18 anos. Ele disse que teve um envolvimento com Vitória há cerca de 1 ano e meio, mas trocou apenas alguns carinhos com a menina. Vitória foi abordada, ele disse que trocou alguns carinhos com ela, mas ele era comprometido. Ele já se relacionava com a esposa e diz que a menina passou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o pequeno deslize à sua esposa. Então vai ao encontro justamente do que o Altair Moraes falou aqui. Eu vou contar pra tua mãe, eu vou contar pra tua esposa. Você fica me cantando aqui? É o que ele diz, tá? Não necessariamente é a verdade, só estou reproduzindo o que ele disse, é a confissão dele. Naquela noite, quarta-feira, ele foi então esperar por Vitória no ponto próximo ao spa, não tendo certeza se ela chegaria por ali ou se ela ia para o outro ponto, o ponto do Doca. Ele viu o último ônibus passar, entretanto não tinha certeza se Vitória estava em seu interior. Vitória não desceu no ponto do Doca e ele decidiu ir embora. Ocorre que o caminho de sua casa coincide com o ponto final de Vitória e ele passa por ali. Percebeu que Vitória estava caminhando, tinha descido naquele local. Ele para o carro, chama a menina para conversar. E mesmo já passando 1 ano, ele chamou a respeito do fato, mesmo tendo passado já mais de 1 ano. Quer dizer, ele chamou a menina e falou: Vitória, lembra de mim? Poxa, a gente conversou aquela vez, será que a gente não pode conversar? Vitória parou e ele falou: entra aqui, ofereceu uma carona para ela. E aí, quando ela entrou, ele falou: você não vai vir com aquele papo de contar para minha esposa. Olha o que diz aqui, ó. Atendendo ao seu chamado, ela entra no carro. Quando ele começou ali a explicar, ele pedir que não falasse com sua esposa, porque não fazia sentido, já que quando ficaram juntos, mal tinham começado o namoro com a esposa. E aí ele passa... teria se exacerbado tentando lhe agredir, infligindo alguns arranhões no pescoço, que inclusive ainda estavam presentes quando da sua oitiva. E ela chega a arranhá-lo, e o arranhão que causou a cicatriz em seu antebraço esquerdo, a qual não sabe dizer como foi produzida, tendo falado naquela mesma oportunidade que se tratava de uma queimadura. Ou seja, ele começou com um papo estranho, a menina já foi logo tentando sair do carro. Ele segurou, ela o arranhou. Ela já foi para cima dele, deixou marcas nele. Olha aí. Peraí, gente, peraí que agora mexeu aqui. Vamos lá. É longo aqui, eu tô lendo para vocês o depoimento dele, a confissão dele. Vamos lá. A menina então reage, arranha o braço, causando a cicatriz.
Ele se exaltou, pegou uma faca de lâmina lisa, mais ou menos um palmo de lâmina com 3,5 centímetros de largura, que normalmente ele levava junto ao banco do motorista, na parte lateral, entre o apoio de braço e o banco, desferindo o primeiro golpe no pescoço. Ele usou a faca, e aí se você, Duriel, puder... isso, perfeito. Ferimento 1, ele faz esse movimento aqui, acerta o pescoço da menina. O segundo, perto do peito, ele é destro. Ele pegou a faca com a lâmina para baixo, para facilitar a estocada. Pelo que se recorda, ele diz que deu apenas 2 golpes, não podendo falar acerca da profundidade. Mas foram 3, na verdade, segundo os exames, né? Vitória não gritou, porque os golpes foram rápidos, chegando a desfalecer logo após o segundo golpe. Quando chegou em sua residência, colocou a moça no porta-malas, pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima, próximo a um condomínio. E ele diz que facilitaria a decomposição do corpo, colocando ela na mata, mas ele pretendia enterrar, fazendo um buraco raso. Abandonou o local, indo para casa muito nervoso, deixando o carro na rua. As vestes de Vitória foram deixadas no porta-malas e, chegando em sua casa, deixando em um canto fora da residência. Tomou um banho e foi dormir. Não conseguiu dormir, não falando com ninguém a respeito do ocorrido. Levantou-se por volta das 7 da manhã e foi trabalhar. Foi trabalhar. Como se nada tivesse acontecido, gente. Trabalhou até às 17 horas. E como tinha lixo para retirar e para queimar, acabou colocando tudo junto e queimando. O celular dela foi queimado, segundo ele, na mesma oportunidade. Vitória carregava apenas uma sacola que foi queimada junto com os demais objetos naquela oportunidade, não chegando a verificar o que possuía em seu interior. Após apagado o fogo, juntou os resíduos, colocou em um saco de lixo e dispensou em uma lixeira existente perto do campo de futebol. Não sabe dizer como o corpo foi retirado da cova, que, embora rasa, foi recoberta por 2 pedras. Olha aí, aqui, então, vem cá, gente. Abre a imagem aqui. Ele está dizendo que enterrou o corpo da menina. Isso. Mas o corpo não foi encontrado enterrado e nem marcas de terra tinha. Então não está batendo aqui o que ele falou. Exatamente. E aí? Pois é isso que a gente está falando. Como é que ele puxou essa menina? Como é que ele tirou essa menina do porta-mala? E não tem nada, não mostra se ele arrastou, se ele levou. Tinha que ter alguma marca. Se ele tirou e colocou ela ali, porque não tem nenhuma marca, não tem nada. Esse camarada fez isso sozinho, Gotino. Até porque, você sabe, ela já tinha um certo peso, ele é um camarada magrinho, a gente viu ali. Então, que força descomunal é essa para tirar sozinho, para levar até a mata, para não deixar nenhum vestígio, nada, não tem nada. Ou seja, é muito provável que alguém ajudou ele, não é possível. Olha, outra coisa que me chamou a atenção aqui, ele disse que quando viu a repercussão na imprensa ficou preocupado, mas resolveu não aparentar o nervosismo. Foi aí que ele foi à delegacia registrar boletim de ocorrência dias depois. Falou, eu vou armar uma defesa, né? Armar uma defesa, criar um álibi e vou mostrar que eu tô tranquilo. Não foi isso, comandante? Exatamente, deu entrevista. Deu entrevista. Você foi fazer 2 boletins de ocorrência, um por estar expondo ali a vida dele, oferecendo um certo risco em rede nacional, e o outro por calúnia, né? Articulado. Olha, gente, a confissão dele é longa. Aqui ele vai relatando com detalhes. Algumas coisas não batem. Ele disse que ele não cortou o cabelo dela, que não sabe por que o cabelo dela estava como se fosse cortado, mas ele disse que não mexeu no cabelo dela, que essa informação o surpreendeu, né? Bernardo Armani está acompanhando comigo, tem mais informações, é um chamado ao vivo do caso Vitória. Michael confessa o crime e o jornalismo da Record mostra aqui o depoimento dele. Vamos lá, Bernardo, você.
Coutinho, mais detalhes dessa confissão, uma confissão longa, mas que também traz algumas dúvidas, né? Ele diz que enterrou o corpo, não sabe quem teria desenterrado Vitória. A perícia não encontrou vestígios de terra no corpo. Então, essa é uma das primeiras dúvidas aí desse relato. Lembrando, é o relato de Maicon. Não quer dizer que tudo o que ele disse aí é a verdade. Tanto é que a polícia não trouxe tantos detalhes da confissão assim para a coletiva de hoje, apenas esclarecendo o que eles encontraram na investigação, o autor, motivação e alguma dinâmica de como teria sido feito. O Michael dá mais detalhes aqui, diz também que não sabia que o cabelo havia se desprendido do corpo da Vitória, que não teria feito nada disso com o cabelo dela. E ele fala que a faca utilizada no crime, ele teria se desfazido, jogado em um rio ali da região, em aquela área rural, em uma estrada próximo ao caminho da casa dele. Ele também fala que foi perguntado sobre a morte daquela senhora, a dona Edna, em uma área de cachoeira ali no limite entre Cajamar e Jundiaí. Mas quando ele soube que um corpo havia sido encontrado, ainda ninguém sabia de quem era, ele ficou tranquilo, Gotino. Foi assim que ele usou essa expressão, pois ele sabia que não era o corpo de Vitória, que estaria em outro lugar e que seria de uma outra pessoa e que nada sabe sobre a morte dessa senhora chamada Edna, que a polícia continua investigando. E depois ele também diz que todas as pessoas que foram levadas para a delegacia de Franco da Rocha como testemunhas, suspeitos, averiguados, que nenhuma delas tem ligação alguma com o crime que ele cometeu, com a morte de Vitória. Disse, inclusive, que não havia outra pessoa no carro junto a ele. Ele foi perguntado disso durante esse interrogatório, durante a confissão, que ele teria agido sozinho. Que depois do crime ele voltou para casa, ele lavou as mãos no chuveiro, que não percebeu assim grande sujeira, grandes marcas, vestígios do crime no carro. Lavou o carro, mas deu uma atenção especial ao porta-malas, pois depois de matar Vitória, segundo ele, dentro do carro, ele dirige até a casa dele, o corpo está no porta-malas, está dentro do carro, e aí sim ele coloca o corpo de Vitória no porta-malas. Ele acredita que naquele momento o porta-malas teria ficado com mais vestígios de sangue, por isso ele lavou muito bem o porta-malas, mas a perícia conseguiu encontrar vestígios de sangue nessa área do carro, isso já confirmado vários dias atrás aqui pela nossa reportagem durante essa investigação. Ele teria voltado para casa bastante nervoso, mas tentou dormir, disse que não conseguiu, mas depois foi para o trabalho normalmente. Aí também tem outros detalhes aqui, dizendo que ele tem medo de sofrer represálias da comunidade local, até mesmo no sistema carcerário, que não faria uso de drogas, de álcool, de remédios, nada desse tipo. Também sobre as fotos, várias fotos, mais de 50 imagens, né? Fotos de garotas ali, algumas da região, outras com a mesma aparência física, semelhante à Vitória. Ele disse que apenas achava as meninas bonitas e por isso que ele registrou essas fotos. A imagem de uma arma encontrada no celular dele, ele disse que foi retirada da internet, que nunca teve armamento e que não tem nenhum revólver, nenhuma pistola, nada nesse sentido. E esse depoimento, essa confissão, é encerrada exatamente à 00:12 já do dia de hoje, dessa terça-feira. Então são muitos detalhes aí para a polícia trabalhar esses detalhes na investigação e a principal dúvida realmente é essa. Ele disse que não encontrou muitos vestígios de sangue no carro depois do crime. Lavou o veículo, essa foi uma das primeiras contradições da polícia, contradições encontradas, pois ele havia dito no começo, Gotino, que não lavava o carro há mais de 20 dias. Mas quando a polícia chegou ao veículo, ele estava completamente limpo, quase impecável, Gotino. E outra, Bernardo, você tem razão. 2 golpes no pescoço da menina e pouco sangue dentro do carro, quase impossível com esses ferimentos proporcionados por ele. Vem cá, detalhe interessante, cheguei num ponto aqui da confissão. Ele diz que não bebe, não faz uso de drogas
não fuma, não faz uso de tabaco, não usa drogas, não toma remédios controlados, diz que não ameaçou nenhuma das testemunhas e disse se é ou não integrante de uma facção criminosa.